mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Eu sou a Ray e esse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de leitura conjunta, o Codex, em que estamos lendo todos os livros da Cassandra Clare por ordem de publicação. Então o vídeo de discussão hoje é de Príncipe Mecânico, que é o segundo livro aqui das Peças Infernais. Deixando alerta pra vocês, galera, que esse vídeo aqui vai estar recheado de spoiler, porque a gente vai falar a fundo dos capítulos, dos acontecimentos do livro, e também tem spoilers dos livros passados, já que a gente tá lendo tudo por ordem de publicação. Então fica aí o alerta se você não quiser tomar spoiler. E eu tô muito feliz que a galerinha tá seguindo firme e forte comigo. Eu sei que muita gente já ficou pra trás, mas tem uma boa galerinha que tá aí acompanhando e tá animada até pro ano que vem. Então, vamos arrasar aí, gente. Não vamos desistir, todo mundo junto. Se você caiu aqui de paraquedas, aproveita pra se inscrever aqui embaixo. E vamos nessa. E a gente já dá o pontapé inicial do livro com o Will. A gente sabe, tá vendo aí que ele tá trabalhando com o Magnus, né? Fazendo algumas coisas pra ele. Lembrando que no livro passado a gente terminou o livro com ele pedindo a ajuda do Magnus. Então eles estão tramando algo. A cena é super bem ambientada. Eu adorei a parte do cemitério. Eu achei super creepy, os fantasmas e tudo mais. E dá uma dorzinha no coração, né? Quando ele pede uma poção de indiferença pra tentar reduzir o sentimento que ele tem pela Tessa. Assim, vocês sabem que eu tenho um probleminha com o Will, mas assim, a gente sente uma certa empatia, né? E logo depois a gente tem essa cena aí da Tessa com o Jem. Eles estão passeando e a Cassandra usa essa cena meio que pra mostrar pra gente como é que tá a evolução do relacionamento dos dois, que tá indo super bem, eles estão se aproximando bastante. Até porque o Jem é perfeito, né? E ele é um amigo perfeito, ainda mais com a Tessa se sentindo tão mal em relação a todas as coisas que aconteceram com o Will, se sentindo tão solitária em relação às coisas que aconteceram com o irmão dela também, principalmente. Também rola aí essa reunião com a Clave, onde eles estão discutindo sobre a invasão do Mortman, do magistrado, né, lá no instituto. Morreram serventes, levaram a caixa Pix e tudo mais que vocês leram no livro passado. Cara, que humilhação essa cena, me deu um ranço, me subiu um ranço, porque eles caíram todos de pau em cima da Charlotte. E tudo bem, ela é a diretora do instituto, mas a gente sabe que caíram em cima dela não é só por causa disso. Entra a parte do machismo também, e eu cheguei a marcar de roxo. No livro eu acabei separando as minhas marcações aqui por cor, e cada cor significa uma coisa diferente. Tudo que me deixou roxa de raiva, eu marquei, né, de roxinho, e eu marquei o discurso do Benedict pra ela. Que infeliz! Cara, olha! Ele faz todo esse espetáculo humilhando a Charlotte, tudo porque ele quer ter o controle do instituto, e eles acabam chegando aí num acordo, né, meio que forçado. A Charlotte e o Henry têm 2 semanas pra achar o paradeiro do magistrado, e a Tessa, a Jessamine e a Sophie, que é a servente mundana, elas precisam treinar pra poder proteger o instituto também, já que elas estão morando lá. Até aí ok, né? Mas só que quem vai treinar elas é o Gabriel Lightwood, que a gente já sabe que eles não suportam o Will. E meio que a gente já sente que estão botando ele lá pra ele espionar como é que tá o funcionamento do instituto, já que o pai dele quer, né, ficar à frente de tudo. E o irmão mais velho dele também, Gideon. Eu chamo de Gideon, eu não sei se pronuncia assim. E eu gostei muito desse cônsul, o primeiro cônsul da Clave que eu gosto, a primeira pessoa da Clave que eu gosto, né? E porque eu achei que ele foi muito justo, sabe? E o discurso que ele fez pra Charlotte sobre a responsabilidade dela como a pessoa que tá à frente do instituto, assim, foi duro, foi difícil, mas foi justo e real, sabe? Ao contrário do que o Benedict estava falando antes. Até porque ele parece estar do lado da Charlotte. Ele tá tentando fazer com que ela mantenha o cargo dela. Então eles começam nessa busca muito louca, né, pra conseguir informações sobre o magistrado e tudo mais. E eu achei que aquela cena da biblioteca logo em seguida foi muito boa pra ditar o tom da dinâmica dos personagens, sabe? Durante todo o livro, tipo, o Will sendo insuportável, não é novidade, né? A Charlotte é a flor da pele. A Tessa e o Henry, eles só estão ali, sabe? A Jessamine frustrada por estar sendo envolvida em questões de caçadores de sombras. E o Jem, sensato. E aí agora a gente tem meio que um hint, né? A gente descobre um pouquinho sobre por que o Will queria a ajuda do Magnus esse tempo todo e o que anda incomodando um pouco ele em relação a tudo na vida, sabe? Aparentemente ele foi amaldiçoado por um demônio. Ele tá tentando contar com a ajuda do Magnus pra encontrar esse demônio que amaldiçoou ele e pra se livrar da maldição. E pelos pensamentos dele a gente já vai percebendo aí que tem alguma coisa relacionada a amor e a laços de amizade, de, sabe, de emoções, porque ele pensa muito na Tessa e no Jem durante o processo. E aí, sabe o que é muito legal que acontece depois? Que eu fiquei encantada.
E eu não sei se vocês perceberam por esses olhos. Tem uma cena, uma parte que a gente tem um pouco do ponto de vista da Sophie. E a Sophie, ela tá apaixonada pelo Jem. Então a gente começa a enxergar o Jem pelos olhos da Sophie. E foi uma sacada genial da Cassandra Clare. Por quê? Muitas das coisas que a gente vê no livro, a gente vê pelos olhos da Tessa. E a Tessa está muito apaixonada pelo Will. E ela vê o Jem como um amigo, como um irmão, pelo menos no começo do livro, né? Como uma pessoa ali firme por ela, uma pessoa que ela pode contar. E praticamente toda a atração que ela sente por alguém no livro, ela sente pelo Will, tá voltada para o Will. Então quando ela vê as coisas do Will e ela descreve sentimentos, a gente acaba sentindo junto com ela. Só que se a gente começar a ver o Jem pelo ponto de vista de alguém que está apaixonada por ele, a coisa muda de foco, porque a gente começa a ficar com dúvida. Porque a gente começa a enxergar pelos olhos de alguém que sente atração. E é assim que ela faz a gente começar a se apaixonar mais ainda pelos dois, sem que a Tessa fique muito assim pra lá e pra cá no início, sabe? É genial! E aí também rola a questão da Jessamine estar se vestindo de homem e fugindo do instituto. E já levanta aí, fica uma pulguinha atrás da orelha, o que ela tá aprontando. Tem aquela cena delas começando a treinar também, elas conhecem os novos serventes da casa. Eu gostei muito dessa cena em geral. E aos pouquinhos a Tessa começa a perceber e a reparar no Jem de uma maneira que ela não tava reparando antes. Ela não tá entendendo exatamente o que ela tá sentindo, mas a gente tá entendendo tudo. E durante o jantar, depois do treinamento, depois de tudo, né, a Charlotte chega lá com um documento explicando um possível motivo pelo qual o Mortimer talvez odiasse os Caçadores de Sombra, como a Tessa tinha sugerido antes, que a motivação dele vinha do ódio, ele odiava Caçadores de Sombras. E aí ela encontra um possível motivo. E a ideia desse possível documento, né, que poderia sugerir algo, foi do Jem. Perfeito, sensato, tá vendo, gente? O Jem é tudo. Então tem toda essa questão, né, do Mortimer ter sido adotado por 2 feiticeiros e criado pelos 2 feiticeiros, que foram assassinados pelos Caçadores de Sombras numa época que foi antes do acordo com o pessoal do submundo. E eu achei uma motivação bem forte, sabe? Às vezes, né, tem uma motivação, quando a gente percebe a motivação de vingança de um personagem, às vezes é meio tipo... mas é uma motivação realmente forte. E aí rola aquela cena da Tessa e do Will na biblioteca conversando, e cara, que frustrante, de verdade. Eu não sei como a Tessa consegue conversar com o Will normalmente depois das coisas horrorosas que ele disse pra ela no telhado. Tipo, tudo que ele disse ainda tá evidentemente vívido na cabeça dela, a gente percebe isso. Mas, cara, eu não ia conseguir fazer a indiferente, a blasé e tratar normal. De verdade, não ia rolar. Ele nem pediu desculpas, ele não demonstrou remorso, tipo, absolutamente nada. E eu simplesmente não consigo, por mais que eu já saiba o motivo, e vocês agora também, né, porque vocês leram até o final do livro e explica mais pra frente, mas tipo assim, cara, não dá. Eles resolvem ir pra York, que é o lugar onde o processo foi entrado, né, pra tentar descobrir alguma informação com o Starkweather, que, se vocês lembrarem, é parente do Rod, dos Instrumentos Mortais, por causa do sobrenome, né? Só que aparentemente ele odeia a Charlotte e odeia a família da Charlotte e não vai querer ajudar de jeito nenhum. Então eles combinam, né, com a Tessa, de que ela vai lá pegar alguma peça dele, alguma coisa dele, vai se transformar pra poder conseguir acessar as memórias dele, pra ver se ele lembra de alguma coisa. E aí a gente já sabe que essa viagem vai ser uma babadeira, né? Porque vai estar a Tessa, Will e Jem. E aí também tem aquela cena da Sophie e da Tessa indo treinar e elas encontram o Gideon e o Gabriel discutindo em relação à família, porque aparentemente o Gideon quer afastar o Gabriel da família, porque acha que a família não tá fazendo coisas corretas e não concorda com toda essa questão do instituto, ao mesmo tempo que o Gabriel não tá defendendo a família, que quer ficar com a família e que ele tem que ser leal e tudo mais. Então eles estão discutindo ali e fica essa questão no ar do que tá rolando. E durante a viagem da Tessa, do Will e do Jem, depois que eles entram no trem, eu fico com muita pena do Jem, porque tipo, tem muita troca de farpas da Tessa com o Will o tempo todo, e o Jem fica no meio disso tudo sempre tentando interferir, sabe? Que peninha. Deve ser muito cansativo o seu Jem. E eles acabam decidindo, né? Porque estavam pensando como é que eles iam apresentar a Tessa, porque ela aparentemente parece uma mundana, né? E aí eles decidem que vão apresentar ela como a noiva do Jem. E eu fiquei toda animada, né? Porque esses negócios sempre tem, né? E aí vão apresentar ela como noiva do Jem pra ele, como se ela fosse ascender pra Caçadora de Sombras, como se ela tivesse em treinamento pra virar uma Caçadora de Sombras, porque nessa época o cálice tava tudo ok, né? O cálice que o Valentim roubou e tudo mais.
E aí ela poderia, se ela fosse uma mundana, virar uma caçadora de sombras. E o que eu acho muito legal também é que nesse diálogo a gente se aprofunda mais ainda em relação à questão dos parabatais, sabe? E a ligação entre eles. E eles vão explicando mais a fundo nos diálogos do trem quão forte esse laço é, como a alma deles está interligada, sabe? Você só pode ter um parabatai a sua vida inteira, mesmo que o seu parabatai morra, você não pode ter outro. Que os símbolos desenhados por um parabatai é muito mais forte do que qualquer símbolo e que existem símbolos exclusivos que só pessoas que têm parabatai podem usar. Então toda essa parte é muito interessante e é muito importante para os próximos livros também. Inclusive eu tenho um símbolo do parabatai tatuado, eu e minha irmã. E quando a gente chega no Instituto de York, depois de toda aquela cena, tudo bizarro, já York, isso é meio sombrio, vocês não acharam? E eu achei o instituto bem decadente, assim, bem abandonado, pelo menos a descrição dele foi bem assim, me deu bastante essa impressão. Como se tivesse realmente todo mundo só esperando o Starkweather morrer. Que coisa horrorosa. E como o próprio Will falou numa cena mais à frente nesse capítulo, né? Parece que os Starkweather fizeram do instituto a casa de família deles, o que não é correto. Porque durante muitas gerações vem passando dentro da família deles, mas o instituto é pra ser de todos os caçadores de sombras, é um abrigo pra todo mundo. Alguém fica ali, uma família mora ali pra dirigir tudo, mas não pertence a ninguém. E na verdade ele age como se pertencesse a ele, não é bem assim. Então quando eles chegam lá, eles já estão esperando ser super maltratados, e na real no começo ele já fica com essa atitude assim, mas aí ele olha pra Tessa e algo muda. E aí fica todo mundo meio chocado. E fica bem evidente pra gente, né, que foi por causa da Tessa, alguma coisa na Tessa fez ele mudar de ideia e recebeu eles, colocou uma mesa a mais no jantar e tudo mais. E a gente fica assim, o que tá rolando? E aquela parte toda sobre os espólios, né, gente, que quando um caçador de sombra ia atrás dos seres do submundo, tudo que eles, da pessoa que eles matavam, pertenceria aos caçadores de sombra, pertenceria à pessoa que matou, né, os espólios de guerra. Até o próprio corpo, partes do corpo, tipo... E a forma que ele fala é assustador, é nojento, é péssimo. E é interessante que a gente consegue com isso, com toda essa questão, né, dos espólios de guerra e do preconceito da Clave, a gente traça um paralelo com o nosso mundo real, né, com a nossa vida. E isso é real. Talvez não hoje em dia na mesma magnitude, mas... dá pra traçar um paralelo aí com racismo, preconceito, homofobia e todas essas questões, assim, é horrível. Então é muito interessante você ver como a Cassandra abordou isso e levou isso pra fantasia, sabe? É tudo, na verdade, um grande reflexo da nossa sociedade. E eles conseguem todas essas informações, né, com ele, afinal, sobre o Mortimer, que eles foram lá pra conseguir. E eu até acabei falando previamente já, né, o que ele foi adotado pelos feiticeiros e eles foram assassinados, e ele entrou com um processo na Clave, e a Clave negou, usando inclusive o livro branco. Vocês lembram do livro branco de feitiços? Que aparece nos Instrumentos Mortais, que é até um dos feitiços usados pelo Magnus pra acordar a mãe da Clary. E aí tem todo aquele apelo dele, dizendo que a mãe não tinha nada a ver com isso e tudo mais. Eles descobrem que ele tinha uma residência ali em York. Num solar. Solar Ravenscar, que é o nome do lugar. Mas eu preciso mais uma vez mencionar minha irritação com o Will dramático. Deve ser de família, né? Porque os Herondale são assim, eles são muito dramáticos. Olha o Jace, ele herdou a mesma parte dramática. Tudo é um drama com o Jace, com o Will também. E o pior é que eu tenho certeza que agora vocês estão passando pano pro Will. E tipo assim... não é totalmente passar um pano, eu entendo o Will e todas essas questões, mais pra frente a gente vai falar sobre o que aconteceu. Mas assim, cara, mesmo assim, não dá. E aí quando eles chegam, né, eles vão lá pra visitar o solar pra tentar mais pistas do Mortimer, e quando eles chegam lá, tem alguém morando no lugar, e o Will fica desesperado porque na verdade é Cecile. E fica todo mundo assim, quem raios é a Cecile mesmo? Porque ele chegou a mencionar o nome dela anteriormente, e a gente descobre que ela é irmã do Will. Tipo assim... o que tá rolando? E tem toda essa situação de que aparentemente então o Mortimer tá fazendo a família do Will de refém. E o lugar está meio que vigiado por autômatos. E que inclusive eles começam a entrar em combate com o Will e com a Tessa, né? Tem aquela cena que a Tessa sai correndo de saia no meio de tudo e o Will fica desesperado, também enlouquecido. E eu acho que essa cena foi a primeira cena em que o Will está tão ensandecido, tão desconcertado com tudo, que ele praticamente ignora a existência da Tessa ali. Até porque ele não pode se aproximar da família por causa do Mortimer, por causa dos autômatos e por causa da decisão que ele fez de virar um caçador de sombra, né? Ele deu as costas pra família, ele não pode mais entrar em contato com eles por causa da Clave.
sabe? E, gente, a vida do Will realmente não tá fácil nesse livro. E aí ele volta a ser um idiota frio com a Tessa e o Jem tá perfeito nesse livro. Gente, o Jem... Tá tudo nesse livro, né? Concordam? Eu cheguei a marcar de azul no livro. As marcações em azul são as marcações em que o Jem foi perfeito. Momentos que eu fiquei completamente alucinada lendo e querendo o Jem pra minha vida. A consideração que ele tem pela Tessa, como ele enxerga tudo nela como se fosse um milagre, sabe? A conversa toda deles no trem indo de volta pro instituto. A Tessa se culpando por tudo, né? Porque ela acha que tudo que tá acontecendo ali, o Mortimer tá focando muito neles também por causa dela, porque ele quer ela por algum motivo. E o Jem tentando acalmar ela, dizendo que não é exatamente por isso, levando ela sempre em consideração e acalmando ela. Gente, ele é surreal. Mas é aí, logo em seguida, quando o Will, né, todo frio e foge do trem quando eles chegam em Londres e ele abandona, né, a Tessa e o Jem lá e foge, que eu tenho certeza que começou todo mundo a passar pano pro Will pra sempre. Porque ele vai atrás do Magnus e aí a gente descobre o porquê que ele é tão idiota, porque que ele se esforça tanto pra ser uma vaca e tem um motivo por trás disso tudo. What? Quando ele era criança, ele deixou um demônio fugir da caixinha Pix. Ele não sabia muito do mundo dos Caçadores de Sombras, até porque os pais dele abandonaram a Clave, né? O pai dele abandonou a Clave porque se apaixonou pela mãe dele, que era uma mundana. Então ele renegou tudo, mas ele achou uma caixinha Pix com um demônio dentro. E ele liberou esse demônio. E acontece que esse demônio foi pra cima dele, né? E a irmã dele, mais velha, foi pra defender ele. Pegou uma lâmina serafim, que sei lá de onde ela achou lá também. E começou a defender ele do demônio. E o demônio acaba meio que amaldiçoando ele. Dizendo que qualquer pessoa que amasse o Will ia morrer. Podia não ser na hora. Podia ser daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a algumas horas, daqui a meses, daqui a anos. Mas se qualquer pessoa tivesse sentimento de amor pelo Will, essa pessoa ia morrer. E que ele iria começar pela irmã, que estava ali defendendo ele. Ela ia ser a primeira a morrer. Até aí a irmã foi, o demônio saiu, a irmã foi, acalmou ele e tudo mais. Só que no dia seguinte, quando o Will amanheceu, a irmã estava morta. Então foi por isso que ele fugiu, foi por isso que ele renegou a família, foi por isso que ele abandonou todo mundo, por isso que ele trata mal todo mundo, porque é a forma dele de proteger as pessoas, porque se elas gostarem dele de verdade, se as pessoas o amarem, elas vão morrer. E o Jem é a única exceção que ele fez na vida. Por quê? Porque o Jem já tá morrendo, então, né, já vai morrer mesmo, então ele permitiu o Jem se aproximar. Sentiram o drama? Sentiram a genialidade da Cassandra Clare? Ela deu a desculpa perfeita pra gente passar pano pro Will. Porque nesses livros de romance, sempre tem o bad boy. E todo mundo fica ali, ai, o bad boy, o malvado, que depois vai ter uma redenção e passa pano pra todas as coisas horrorosas que ele fez no começo dos livros, né? Porque é sempre assim, eles fazem coisas horrorosas e no final tá todo mundo amando e esquece tudo que ele fez por causa de um pedido de desculpa. E no final, tipo, você fica pensando, nossa, isso é horroroso, né? Mesmo assim, tudo bem que no final, assim, mas todas as coisas que ele fez. Só que ela roubou uma maneira da gente poder passar pano. Sabe? Porque o motivo de tudo, das atitudes, desde o começo, não foi uma mudança de personalidade e amadurecimento do personagem, não. O tempo todo ele está se obrigando a ser ruim. Então o tempo todo, mesmo quando ele estava fazendo coisas ruins, ele era bom e ele estava fazendo isso para proteger os outros. Ela deu a desculpa perfeita para passadinha de pano. Um bad boy com uma justificativa plausível. Mas comigo é um pouquinho diferente, porque eu sou uma pessoa rancorosa, sabe? Eu sou. Então, eu não só tenho rancor. Eu pego rancor, a sementinha, eu planto, coloco ali no jarrinho todo florido, boto um lacinho em volta, eu rego todos os dias, coloco no sol, sabe? Tiro as ervinhas daninhas e volto pro rancor crescer forte e saudável. Então, mesmo com a desculpa perfeita, eu ainda tenho um ranço dele, sabe? Mas enfim, agora vocês sabem o porquê de tanta gente amar o Will mesmo assim. Quem não tava entendendo no começo, dizendo que ele era péssimo, agora vocês entendem. Todo esse capítulo é muito intenso, né? Essa coisa dele ficar desesperado querendo encontrar esse demônio. Ele quer que essa maldição acabe porque ele quer poder
deixar as pessoas se aproximarem, ele quer gostar da Tessa, ele quer que a Tessa ame ele de volta e ele não pode permitir isso. E aí você pode pensar também o quão solitário isso deve ser. Porque se esse tempo todo o Will tá envolvido com tantas pessoas e mesmo assim todas essas pessoas estão vivas, todas as pessoas que ele mora, isso significa que ninguém ama ele. Deve ser extremamente solitário ele achar esse tempo todo que ele tá com a Charlotte, com todo mundo, e que todo mundo tá ali, mas ninguém na verdade ama ele. Porque senão essas pessoas teriam morrido. Surreal, né? Enquanto isso, tem toda essa cena, né, lá do Will com o Magnus, a Tessa e o Jem voltam pro instituto e eles conversam com a Charlotte explicando tudo o que aconteceu na viagem. Ela entra em contato com o Ragnar Fell, vocês lembram dele? Também, dos Instrumentos Mortais, que a Clary chegou e ia atrás dele lá em Idris e na verdade encontrou o Magnus e tudo mais. Então, esse Ragnar Fell. Ela manda ele, explica que ele estava responsável por ficar de olho na família do Will, na época que o Will se separou da família, pra avisar quando eles morressem, porque foi o único pedido do Will. Ele não poderia mais encontrar a família, mas ele queria saber quando eles morressem, né? E o fato deles não terem morrido até agora, ai gente, dá uma peninha. Então agora a Charlotte vai entrar em contato com ele pra tentar saber se ele tem alguma informação sobre a conexão, a possível conexão da família do Will com Mortman, a ponto, né, do Mortman conseguir colocar eles em cativeiro e tudo mais, pra saber se tem alguma conexão aí. E o Will fica tentando convencer o Magnus a jogar ele na dimensão demoníaca, porque ele quer ir pro mundo dos demônios pra tentar achar o bendito demônio que jogou a maldição nele, porque ele não aguenta mais ser horrível com todo mundo e por causa dessa questão da Tessa. E o Magnus diz que não vai jogar ele no reino demoníaco assim do nada, sabe? E que é perigosíssimo e tudo mais. E o Will fica pé da vida, porque ele não aguenta mais essa situação. Esse diálogo tem umas passagens tão bonitas, tão poéticas e tão deprimentes, né? Todo esse diálogo do Magnus com o Will. E aí, voltando pra toda a questão, né, da Tessa lá no instituto, ela tenta se transformar no Starkweather, porque na verdade ela pegou um botão da blusa dele enquanto estava lá, pra tentar ver se conseguia pegar mais informações além do que ele tinha dado. Só que não funciona, por algum motivo ele não tá muito sã. E aí ela não consegue tantas informações assim, o que eu acho interessante, porque senão também seria muito fácil ter todas as informações que ela precisasse toda vez que ela pegasse um objeto de alguém. E aí o Will não volta pra casa porque ele tá transtornado, porque o Magnus não mandou ele pro reino demoníaco, e fica todo mundo preocupadíssimo, o Jem fica preocupadíssimo, ninguém sabe onde tá o Will. Nesse meio tempo aí também tem mais cenas de treinamento. Eu gostei muito da cena que a Sophie tá lá treinando e tal, e a gente começa a sentir o que tá rolando entre ela e o Gideon. E eu tava shippando, confesso, já estava ali shippando os dois. Tem a cena também que a Tessa conhece o Ragnar Fell, e eu acho muito interessante a forma como ela vai analisando todas as pessoas do submundo que aparecem. E Ragnar Fell então vai pra York, né, novamente, pra ficar de olho na família do Will e ao mesmo tempo pesquisar mais informações sobre o Mortman naquela área ali, então ele vai lá pra ficar de olho em tudo e pra reportar tudo pra Charlotte. E logo em seguida tem aquela cena da Tessa recebendo uma carta do Magnus pedindo pra ela ficar de olho e não achar normal esse desaparecimento do Will, porque o Will realmente ainda não voltou. E ela já tava preocupada, tava todo mundo preocupado. Ele não diz exatamente o que, mas diz que ele não tá bem e que isso não é normal. Então a Tessa fica desesperada sem saber o que ela vai fazer. Ela precisa ir atrás do Will. E aí ela vai, se veste escondida de todo mundo, vai até o Jem e pede a ajuda do Jem. Tem até aquela cena, né, antes deles saírem pra ir atrás do Will, o Jem precisa de alguma coisa do Will pra poder fazer uma runa de rastreamento, pra achar onde raios ele tá. E eles vão pro quarto do Will e quando eles chegam lá, a Tessa encontra todas aquelas cartas que ela tinha escrito no primeiro livro, meio que se desabafando, né, pro Nate naquela época, enquanto ela tava na casa das Irmãs Sombrias, sendo torturada e aprendendo a usar os poderes dela e tudo mais, sendo transformando, né, sempre. Ela escrevia cartas, botando todos os sentimentos dela ali pro Nate, esperando que ele fosse buscar ela e tudo mais. O Will pegou essas cartas e leu todas elas e tava com elas escondidas no quarto. Ela fica, tipo, se sentindo totalmente invadida, porque, né, com certeza. E além disso, o Jem encontra os recibos das drogas que o Will compra pra ele. A droga que ele precisa é o Will que compra. E aí ele vê que, na verdade, é muito mais caro do que o Will falou pra ele. Então, o Will tá pagando toda a diferença da droga e cobrando um pouquinho só do Jem.
E a Cassandra quer matar a gente, realmente, né? Agora ela resolveu que é o momento de redimir o Will de tudo. E a gente fica assim, mas eu quero o Jim, eu não quero o Will. Essa é a genialidade desse triângulo amoroso. E aí eles pegam a carruagem, né, e vão atrás do Will, já que o Jim conseguiu fazer a runa de rastreamento e tudo mais. E tem essa cena dele chegando lá, encontrando o Will totalmente drogado, né, desnorteado lá no meio da casa de ópio. E o Jim fica furioso, fica iradíssimo, com toda razão, né, com o Will, até porque ele tá morrendo da droga que o Will tá usando por diversão, enquanto ele é obrigado a tomar e ver a vida dele sendo, tipo, sendo drenada cada vez que ele usa a droga. E, tipo assim, eu entendo a raiva dele e realmente o Will não se toca, sabe? O Will não é qualquer pessoa, é o Parabatai dele. Como é que ele faz isso, né? Pegar coisa que tá matando o Parabatai e usa só pra poder se distrair. Senso de injustiça, de raiva e de proteger o Will de tudo isso que ele tá passando, sabe? Tadinho do Jim, gente. E eu amei a parte que o Jim tá tão bravo, tão chateado, tão abalado com isso do Will, que ele não consegue também nem reagir normalmente à Tessa. E aí ela percebe mais uma vez, acende um alerta, o como ela tomou o Jim como garantido o jeito que ele era. Achando que ele era assim com todo mundo o tempo todo, por tudo, porque era a natureza dele. Mas quando ela vê um outro lado dele, ela percebe o quanto ela subestimou o Jim. E tudo isso vai acendendo uma luzinha na cabeça dela, sabe? De perceber coisas que ela não tinha percebido antes. E aí que ela dá valor à gentileza dele, sabe? Eu quase morri, porque ao invés de ficar ali com o Will, ela abandona o Will, sai correndo atrás do Jim, que tá super mal. Ela deu preferência ao Jim, ela escolheu o Jim, e eu tava tipo... Eu vivi pra ler isso, gente, vivi pra ler isso. E aquela cena do dia seguinte que o Will fala sobre ter estado em uma casa de ópio, como se não fosse nada, né, todas as coisas que ele passou ali. O Jim tá super mal, tá super chateado ainda. Mas aí pelo menos ele tinha alguma informação útil ali em relação às coisas que estavam acontecendo. Aparentemente o Mortman tá comprando quase tudo de droga, dessa droga do Yin-Fen, que é o que o Jim usa, pra dar pros trabalhadores, pra lobisomens que estão trabalhando pra ele. Então tem grupos de lobisomens sendo drogados pra trabalhar super, sabe? E que estão de conchavo com o Mortman. Então é mais uma traição aí, porque os lobisomens agora, né, depois dos acordos, eles são parceiros da Clave, de certa maneira, né? Tem toda essa questão política. E a Charlotte fica chocada, e aí ela sabe que ela precisa entrar em contato com o líder dos lobisomens pra conversar com ele. E ela tá morrendo de medo de ser mais uma traição, sabe? E logo em seguida, aquela cena do treinamento deles, depois de todas essas descobertas do café da manhã, ela é muito importante porque a gente também conhece um pouco mais das motivações e do que acontece por trás do Gabriel, sabe? Por que ele tem tanta raiva de tudo e por que ele tá apoiando a família nessa questão toda de poder reaver o instituto pros Lightwoods e tudo mais. Aparentemente, de acordo com o pai dele, a informação que passa é a seguinte. Olha que interessante e que triste, né? O tio dele, Silas, se apaixonou pelo Parabatai dele. Isso é extremamente perigoso e proibido, sabe? Entre eles. Parabatais não podem ficar juntos, não pode, é lei. E aí o pai do Gabriel contou pro Gabriel, né, que o pai da Charlotte descobriu que o Silas estava apaixonado pelo Parabatai, contou pra Clave e que foi uma vergonha total pra família, desgraçou totalmente a família e o tio Silas dele. Ele não aguentou a pressão, se matou e por causa da morte dele, a mãe do Gabriel não aguentou também e se matou. E foi uma desgraceira. Isso tudo porque aparentemente a lei era muito mais importante pro pai da Charlotte do que qualquer outra coisa. Porque aparentemente o pai da Charlotte era amigo desse tio Silas, né? E aí tem toda uma discussão, a Sophie fica pé da vida, dá na cara do Gabriel, achei incrível. Mas eu fiquei também bastante como a Tessa depois, tipo, caramba, imagina se fosse com a minha família, sabe? E eu soubesse dessa história também. Dá pra entender o porquê que ele fica tão revoltado, porquê que ele não gosta tanto deles e tudo mais. Aquele papo depois disso tudo, do Will com a Tessa, quando eles vão conversar, eu fiquei com tanto ranço. Porque, tipo assim, cara, como pode? O Will é Parabatai do Jim.
Ele não tá entendendo porque que o Jem tá tão chateado. Tipo assim, eles são para matar, eles se conhecem há muitos anos. E a Tessa teve que explicar pro Will por que que o Jem tá chateado. Essa questão da droga, essa questão de estar matando ele e dele ter usado independente, sem levar em consideração nada, sabe? E ele tá sempre tão preocupado consigo mesmo, o Will, que ele realmente não presta atenção em mais ninguém. É tão profundo assim, e tipo assim, a gente sabe da confusão que ele tá metido, dessa coisa da maldição e tudo mais. Mas tipo assim, até onde é justificável? Até onde a maldade que você faz com os outros pra afastar eles, mesmo que tenha no fundo, um motivo pelo qual você precisa fazer isso, que o motivo seja nobre, até onde essas maldades podem ser apagadas, podem ser perdoadas? Sabe? Fica aí o questionamento. Talvez seja mais fácil eu julgar estando fora, não tendo, tipo assim, são personagens fictícios e eu realmente não tenho nenhum envolvimento, não é uma pessoa real, então é um pouquinho mais fácil a gente julgar, mas é uma coisa realmente a se pensar. Até onde os fins justificam os meios, sabe? E aí no meio disso tudo, o Woolsey Scott, o nome dele? Eu acho que é. Ele é o líder dos lobisomens, ele aparece lá no instituto pra conversar com a Charlotte. E eles acabam, a Tessa e o Will acabam conhecendo ele também, né? Porque ela chama ele pra saber essa questão da droga e tudo mais. E aparentemente, vocês lembram daquela questão da Camille? Que ela tinha se apaixonado por um lobisomem e que aí não podia, então mataram esse lobisomem porque ela é uma vampira e tudo mais. Esse lobisomem era o irmão dele. E ele tem horror aos vampiros. Então um dos medos da Charlotte era que por causa daquela confusão toda com The Quincy, sabe? Que eles acharam que o The Quincy estava do lado do outro e ele acabou morrendo, na verdade não estava, do Mortimer, né, e tudo mais. O medo deles era que isso tivesse causado um estrago muito grande com o submundo. Mas o Woolsey, né, que é o lobisomem, ele não tava nem aí, porque ele odiava os vampiros porque eles mataram o irmão dele e tudo mais. Então ele diz pra ela que não tá envolvido com o Mortimer, que ele recebeu realmente uma proposta dele, só que como o The Quincy estava envolvido, ele não queria nada a ver com isso, então ele não se envolveu com o Mortimer. E aí ele diz que não tem controle sobre todos os lobisomens de Londres, né, da Inglaterra, e que ele vai dar uma olhadinha, mas tipo assim, ele não tem nada a ver com isso. E gente, e aquela carta bafo do Ragnar Fell falando da família do Will, que ele descobriu que a família do Will acha que o Mortimer, na verdade, ele é amigo da família, que ajudou eles em momentos de necessidade, porque o pai do Will estava envolvido em dívidas e bêbado e não conseguiu superar tudo que aconteceu com a família dele. Então o Mortimer apareceu dando um lugar para eles morarem, um novo lugar para eles ficarem. Eles acham que ele é um amigo de família e que, na verdade, o que destruiu a família do Will aparentemente não foi a morte da irmã mais velha do Will. Foi a morte da irmã mais velha do Will, seguida pelo abandono do Will, que ninguém entendeu por que ele abandonou a família. E isso acabou com eles. Imagina a pressão surreal. E aquela cena depois também do Will conversando com o Jem. Finalmente ele vai conversar com o Jem pra saber como é que ele tá, pedir desculpa. Olha, eu vou dizer, partiu meu coração essa cena, porque assim, o Will é um mala. Com todo mundo ele é insuportável, mas com o Jem ele é menos. Apesar dele não levar os sentimentos do Jem em consideração muitas vezes, como não levou agora. Aquele diálogo me destruiu, sabe? Eu fiquei assim, chorosa lendo ele. Tem mais detalhes ainda sobre a relação deles, sobre o que motivou o Jem a virar para a batalha do Will. Gente, todo esse diálogo deles dois, assim, meu coração. E aí rola o acontecimento que virou o livro de cabeça para baixo, que foi a Sophie encontrando o convite do Benedict pra Jessamine, pra um baile de máscaras na casa dele. Ou seja, o que a Jessamine tá sendo convidada a um baile que ninguém sabe que tá rolando, e um convite é assinado pelo Nate, pelo irmão da Tessa. Eu não lembrava disso, eu fiquei tão chocada lendo. Vocês ficaram chocados? Cara, a Sophie nocauteou a Jessamine, foi correndo contar pra Tessa, eu achei incrível. E a Tessa fica desesperada sem saber o que fazer, porque ela também tá chocada que a Jessamine tá envolvida com o irmão dela, sabe? Depois de tudo que aconteceu. E ela quer chamar o Jem, a Sophie não deixa. E a única pessoa que a Sophie não se importa com o que pensa dela, já que ela nocauteou a Jessamine, né, é o Will. Então ela chama o Will pra tentar ajudar pra saber o que eles vão fazer. E o Will, péssimo, ridículo lá também, zoando a beça quando ele vê a Jessamine nocauteada.
E aí eles resolvem que a única maneira deles descobrirem qual é o envolvimento da Jessamine com isso tudo é a T sair transformada de Jessamine, sem contar pra ninguém o que tá rolando. E o Will vai escondido também pra investigar o que tá acontecendo, porque se essa festa tá rolando e ninguém sabe por quê, tem alguma coisa estranha aí e eles querem investigar. Então a Tessa vai se arrumar de Jessamine pra poder ir escondida com o Will na festa. O quão profunda é a traição da Jessamine. E aí no caminho tem a Tessa conversa bastante com o Will, né, e tem toda aquela discussão deles, né, o diálogo deles explicando por que a Tatiana, né, irmã do Gabriel, já que eles estão indo pra casa dos Lightwood, né, por que ela odeia o Will, por que o Gabriel odeia o Will, né, o que ele fez com essa Tatiana. E aí o Will conta que quando eles eram mais novos, a Tatiana estava apaixonada por ele. E aí, por causa da maldição, que a gente sabe, mas que ninguém mais sabe, ele tinha que fazer de toda maneira que ela parasse de se importar, porque senão ela iria morrer. Ele pegou o diário dela e leu na frente de todo mundo todas as coisas que ela escreveu sobre o Will, debochando dela. E aí foi uma humilhação total, a garota ficou super mal e o Gabriel passou a odiar ele por causa disso. E aí, tipo assim, a gente entende o motivo, mas pra quem tá de fora, nossa, ele é muito idiota, cara. E aí lá no baile, né, a Tessa transformada de Jessamine encontra o Nate, ele tá lá e tá cheio de demônio lá também. E tipo, os Lightwood estão realmente envolvidos a fundo com os demônios. Surreal. E aí a Jessamine, que no caso, quer dizer, a Tessa, que está de Jessamine, acaba encontrando o Nate e descobre que a Jessamine, na verdade, ela é uma informante pro Mortimer. Ela passa todas as informações pro Nate, eles estão juntos, eles estão casados, aparentemente. E ela tá fazendo isso tudo pra poder o Nate ter uma boa imagem pro Mortimer e conseguir dinheiro suficiente pra eles se casarem, terem uma casa, construírem uma família. Ele tá engabelando totalmente a Jessamine. A Jessamine pouco tá se importando com ele, sabe? Inclusive ela escondeu o livro branco no quarto da Tessa, porque a ideia deles é incriminar a Tessa por porte ilegal de coisas das trevas, sabe? Porque o livro branco, ela é uma feiticeira, pelo que eles estão achando, né? Ela não pode ter, a Jessamine roubou do instituto e botou lá. Eles querem destruir o instituto de dentro pra fora, a clave de dentro, sabe? Surreal. E aí tem aquela cena babadeira depois também, do Will se pegando com a Tessa do lado de fora. Eu falei, gente... E a Tessa pensando no Jam, e gente, a Tessa tá passando o rodo, achei incrível. E eu vivo pelo Magnus interrompendo a pegação dos dois, foi absolutamente tudo. Eles saem da festa, já que agora já estão correndo o risco de serem reconhecidos, porque o disfarce da Tessa meio que caiu, né, e tudo mais. Do lado de fora, o Will encontra um grupo de demônios junto com eles, né, e começa a correr atrás de um deles, desesperado, como se a vida dele dependesse disso. E aí a gente já desconfia do porquê que ele tá correndo atrás daquele demônio específico, né? Eu achei um pouco conveniente, mas tudo bem. E ele acabou deixando o demônio escapar, né? E depois que o Magnus leva a Tessa pro instituto e tudo mais, o Will vai até ele, novamente, com um pedaço do dente do demônio no braço, dizendo que esse foi o demônio que jogou a maldição nele. E agora com esse pedaço do dente dele, o Magnus consegue invocar ele e aí tentar fazer uma maneira dele reverter, né, a maldição. Nisso a Tessa volta pro instituto, né, aí ela vai falar com a Charlotte sobre todas as coisas que ela descobriu, porque então afinal realmente a Jessamine é uma traidora, uma espiã pro Mortimer. E aí ela conta tudo pra Charlotte, que fica super mal, chama o Irmão do Silêncio, o Irmão do Silêncio vai lá, elas vão atrás da Jessamine, que ainda tá lá amarrada no quarto com a Sophie vigiando. E a Jessamine acaba falando tudo, segurando a espada mortal que tá lá, né, com o Irmão do Silêncio, que obriga, né, a pessoa a falar a verdade. E a Jessamine acaba contando tudo, realmente, da participação dela, todas as coisas que ela fez. Ela acha que o Nate ama ela acha que eles estão casados, e ela não se arrepende das coisas que fez. Então ela acaba sendo levada pra Cidade do Silêncio pra ficar presa lá. E depois pra eles decidirem o que eles vão fazer com ela. Além disso, nesse discurso todo, a gente acaba descobrindo mais um segredo sobre a Tessa, que é que possivelmente ela é filha de um cruzamento de demônio com caçador de sombra. Então, ela é metade caçadora de sombra? Será? E aparentemente a Jessamine também não consegue dar muitas informações a mais, porque o Mortimer colocou um bloqueio na cabeça dela.
Então, lá na Cidade do Silêncio, os Irmãos do Silêncio também vão tentar tirar esse bloqueio. Gente, e a cena do Magnus com a Camille? Logo em seguida. Bom, deve ter mudado o ângulo aí também, um pouquinho da iluminação, porque já escureceu, a bateria da câmera acabou. Mas vamos continuar. Rola aí aquela cena do Magnus com a Camille. Finalmente a Camille volta e aí ela encontra, né, na sala dela o Magnus lá, esperando no apartamento, assim como o Will, desmaiado ali no sofá. E, gente, eu ri tanto com essa cena. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fiquei com pena do Magnus, né, porque a Camille foi super grossa, né, no sentido, tipo, eu vou fazer o que eu quiser e você tem que me aceitar assim, porque nós somos eternos, né, somos imortais, então eu não vou viver exclusivamente com você, eu não acredito que você pensou que eu fosse gastar minha eternidade com você, né, como se ela fosse muito melhor que o Magnus, entendeu? Então ela foi super péssima com ele apaixonado por ela, né, o Magnus sempre um romântico. Entra toda aquela questão, né, do Will ali e o Magnus dizendo que o Will é o novo amante dela, caçador de sombra. A hora que ele beijou o Will, eu quase morri. O Will não tava entendendo nada, que ele tava dormindo, de repente ele é beijado pelo Magnus e ele tá confuso porque o Magnus deu um negócio pra ele, né? Tipo, ele foi mordido pelo demônio, então ele tava sendo meio que envenenado pela mordida do demônio. E aí o Magnus deu uma poção pra ele e tal, então ele tava totalmente dopado, confuso. É muito engraçado essa cena, quando ele chegou do lado de fora, o Will, você por acaso me beijou? E o Magnus, não, foi um sonho. E aí, voltando, né, lá pro instituto, eles estão tentando decidir o que eles vão fazer agora com essa informação toda que a Jessamine passou. E aí eles resolvem que eles vão tentar fazer com que a Jessamine ajude a eles extraírem informações do Nathaniel, né, do Nathan. E então, eles querem que a Jessamine escreva uma carta marcando um encontro com o Nate pra Tessa aí disfarçada de Jessamine. E tem uma conversa da Tessa com o Will também. Ela tava desesperada querendo conversar com o Will porque ela queria que o Will não contasse pro Jem sobre o fato deles terem se pegado na festa, porque, né? Rola também um encontro da Sophie com o Gideon, né? Eles acabam se encontrando ali por fora e tudo mais. E fica evidente que o Gideon tá contra as coisas do pai, né? Ele não tá a favor de toda essa situação. Ele disse que não sabia nada do que tava acontecendo até o dia da festa, até se deparar com aquela quantidade de demônio que ele encontrou lá na festa. Então ele foi pego de surpresa também. E o que foi a conversa do Jem e a Tessa na carruagem, indo pra Cidade do Silêncio pra tentar convencer a Jessamine a escrever a carta, né? Gente, meu coração todinho. Cara, eu comentei, agora eu não tô lembrando, eu comentei deles se pegando no quarto. Isso aconteceu antes? É porque, geralmente, quando eu vou lendo, eu vou anotando as coisas. Os acontecimentos mais importantes, pra eu não esquecer de falar. Mas eu não tô lembrando se eu falei dos dois se pegando freneticamente. Isso já aconteceu ou vai acontecer mais pra frente? Eu tô confusa agora. Eu acho que já aconteceu e eu não falei aqui, né? Gente, independente, o meu surto deles dois, vocês sabem que é o meu chip, que é tudo que eu quero, Tessa e Jem, entendeu? Então, foi um surto. E aí essa conversa deles dois, né, na carruagem, ele achando que ela não queria nada com ele, que foi tudo um erro, e ela achando que não, achando que ele que se arrependeu, mas eles acabam se entendendo, e é isso que eu gosto tanto da Tessa e do Jem. Muitos dos relacionamentos que acontecem nos livros, eles acabam, tipo, criando muitos problemas exatamente pela falta de diálogo, e a Cassandra não deixou isso acontecer com o Jem e com a Tessa, porque eles sempre conversam, eles podem levar um tempinho, mas eles conversam, eles não deixam essa falta de diálogo atrapalhar a relação deles, e isso é muito refrescante, cara, isso é muito bom. E aí quando eles chegam, né, lá na Cidade do Silêncio, eles conversam com a Jessamine, e aí ela acaba concordando em ajudar, meio que teve todo, na verdade, um preparo ali psicológico, uma pressão que tanto o Jem quanto a Tessa fizeram, né, pra fazer com que ela escrevesse a carta e concordasse com eles. Aí a Tessa falou do amor verdadeiro. Se o Nate te ama de verdade, ele vai entender que você é uma mulher frágil. E tipo assim, ela usou dessas coisas que a Jessamine tanto acreditava, sabe? Pra conseguir manipular ela. E o Jem dizendo que perdoaria qualquer coisa que a Tessa fizesse. É pra gente cair dura, né? Eles acabam se dividindo em grupos, né? Então, a Tessa vai sozinha, vestida de homem, né? Como a Jessamine, porque era assim que ela saía pra se encontrar com o Nate. E os caçadores de sombra, né? O Jem, os outros, eles vão antes pra ficarem escondidos lá, caso ela precise de reforço ou alguma coisa assim. E foi a cena
da Tessa se despedindo do Jem quando ele vai na frente da carruagem. Gente, ai, eu não aguento. Ele se despedindo, sabe? E ela falando aquelas palavras em chinês, mandarim, eu não sei exatamente, mas sabe? E quando eles chegam no armazém, tem aquela cena, né, que eles encontram um corpo no andar de cima. E assim que eles encontram, o Will pensa que é o Jem. E aí eu dei uma viajada muito louca na hora, porque eu falei assim, gente, eu não tô lembrando, será que é um demônio que muda de forma e assume seu pior medo, que nem o Jace tinha que enfrentar, lembra? Ele enfrentou no navio do Valentim, um demônio que se fantasiava, assim, né, se transformava no seu maior receio, que nem um bicho-papão, né, de HP. E aí eu achei que fosse isso, mas não, era um lobisomem que tava com o cabelo igual ao do Jem, com a aparência parecida com a do Jem, porque ele tava usando o Yin-Fen, né, a droga. E ele era um dos que trabalhavam pro Mortimer, né? E aí eles têm toda uma conversa ali, eles tentam tirar informação dele, não conseguem e tal. Essa cena foi toda bem tensa também, e a Charlotte vomitando, aí eu já comecei a desconfiar de que tinha... Tipo, por que ela tá vomitando, sabe? E aí quando a Tessa chega, né, vestida, transformada em Jessamine, e aí ela encontra o Nate, e meio que não dá muito pra rolar muita coisa, porque o Nate já sabia que não era a Jessamine. Sabia que era a Tessa ali. Ele meio que já tava desconfiando, né, desde aquela do baile que eles se encontraram outra vez, porque pra Tessa conseguir escapar, o Will manda um recadinho pro Nate, mandando ele pra puta que pariu, dizendo que o Mortimer quer ver ele, pra Tessa conseguir sair dali do baile, né. Então ele meio que quando percebeu que na verdade ninguém tinha chamado ele começou a desconfiar do que tava rolando, então ele já sabia que aquela ali era a Tessa. E aí rola uma confusão do caramba, e eles lutam, e ele levou um autômato lá, e aí ele joga a Charlotte no chão, Charlotte desmaiada, o Henry lindo, fofo, vai lá pra defender ela. Gente, é uma confusão, acontece tanta coisa nessa cena. Eu tava, tipo assim, com o coração na mão, olhando de um pra outro, porque eu já não lembrava do que tinha acontecido, sabe? Eu não lembrava de muitos detalhes. E aí eu fiquei com o coração na mão pela Tessa também. Quando chega o Will e o Jem pra lutar, também é uma loucura. E no final do confronto todo, acaba o Nate morrendo, né? Porque eles explodem o autômato com aquela coisa do que o Henry lá fez pra explodir ele. E aí as peças acabam matando o Nate, enquanto o Will protege a Tessa com o corpo dele também. Então ela levanta correndo, assim, jogando o Will pro lado. E o Nate morre na frente dela, meio que tentando pedir perdão, de certa forma, mas não exatamente. Ele tem umas palavras ali de um compreendendo, na verdade, ele tentando compreender a Tessa e falar que ele sabia que ele estava errado, mas ele é assim, e era assim que ele vivia a vida dele, sabe? Então não foi bem uma desculpa, mas ela meio que perdoa ele ali no último momento e tudo mais. E quando ela levanta, o mundo dela desaba, porque tá todo mundo em volta de um corpo no chão, o corpo do Will, que na verdade, protegendo a Tessa da coisa de metal, ele acabou se ferrando totalmente, tava ali sangrando, quase morrendo, e a Tessa fica tão chocada que ela desmaia. E aí nos próximos capítulos fica aquele negócio de vai e vem, né, porque ela tá desmaiada, então ela tá num estado meio que de coma e ao mesmo tempo não. Então ela tem não é exatamente um flashback, né? Mas ela tem uns momentos assim meio estranhos que ela meio que visita a Jessamine na Cidade do Silêncio e ela vê a Jessamine chorando. A Jessamine não vê ela, mas ela vê o estado dela, meio que sabendo, sentindo que o Nate morreu. E aí ela meio que consegue observar como se tivesse uma experiência fora do corpo. O Will sendo tratado, né, tirando os pedaços de metal das costas dele e o Jem ali junto. E também uma conversa do Jem com a Charlotte na frente do corpo dela, dormindo e tal. Então a gente tem várias partes assim dela meio que... Na verdade é mais como se fosse um delírio, né? E aí tem até um certo momento que ela meio que acorda ainda delirando e vê o Will do lado dela. E aí ela acaba meio que se inclinando e abraçando ele, se apoiando nele, falando: ah, isso tudo é um sonho, então não importa, a gente faz o que a gente quiser e tudo mais. E eles têm um momentinho ali romântico, só que a gente sabe que essa situação ali não era um delírio. Então a gente já fica meio assim, né? Isso o Will vai desesperado, né? Depois que ele tá já se recuperando, porque vaso ruim não quebra. Ele vai desesperado atrás do Magnus, porque ele quer saber se ele encontrou um jeito de invocar lá o demônio finalmente, com um pedaço do dente que ele deu. E o Magnus diz que encontrou uma maneira, na verdade ele tá ficando durante esse tempo na casa do lobisomem, do Wulsen, né? E porque ele abandonou a Camille depois de tudo que aconteceu lá. E aí eles invocam o tal demônio. E aí que acontece a parada que revira tudo, mais uma vez.
Por quê? Porque, cara, quando eles invocam o demônio e o Magnus começa a forçar ele a contar a verdade, a falar o que aconteceu, eles descobrem que não tinha maldição nenhuma, não teve maldição. Que esse tempo todo aquilo foi uma forma dele de maliciosamente enganar o Will, que era uma criança. Que, na verdade, ele tava tão fraco quando ele saiu do Pix, da caixinha Pix, do Pix, da caixinha Pix, ele tava tão fraco que ele não tinha como amaldiçoar ninguém, sabe? E o que aconteceu com a irmã dele foi realmente só pelo fato dela ter se machucado com um dos espinhos dele, da mesma forma que o Will se machucou, só que o Magnus cuidou dele. A irmã dele não. A irmã dele não acabou sendo cuidada, sendo tratada, porque eles esconderam isso dos pais. Então, na manhã seguinte, ela amanheceu morta por causa do veneno. Entendeu? Então foi só uma coincidência. E de que esse tempo todo, a vida toda dele afastando as pessoas, fazendo todas as coisas que ele fez, achando que ninguém amava ele de verdade porque tava todo mundo vivo, e todas as escolhas difíceis que ele teve, toda a maldade, crueldade que ele fez, era na verdade à toa. Porque não existiu maldição. Eu acho que isso é pior do que se realmente tivesse existido. Porque, tipo, sua vida foi uma mentira, sabe? Seus esforços foram em vão. Horrível, sabe? A Cassandra Clare, eu fiquei assustada com a genialidade dela. E de verdade, eu fiquei com mais pena dele aí do que quando eu descobri que tinha uma maldição rolando, entendeu? Rola um bate-papo ali depois também da Tessa com a Sophie, porque a Tessa acaba pegando ela e o Gideon se beijando antes, né? E aí a Tessa vai tentar alertar ela, dizendo que o Gideon tá usando ela e que ela tem que tomar cuidado e tudo mais. Como se ele não pudesse realmente gostar dela. Não foi nesse sentido de ser maldosa, mas ela acabou sendo maldosa. E eu tava só assim, Tessa, simplesmente, para de falar, amiguinha. Tem a conversa também do Henry com a Charlotte depois de tudo que aconteceu, e eu amei essa conversa. E eu fiquei tipo assim, caraca, vocês estão juntos há tanto tempo. E sabe, a falta do diálogo. E vocês não conversaram, porque a Charlotte acha que o Henry não ama ela, e o Henry acha que a Charlotte não ama ele, e eles são casados durante anos. Sabe? Tudo porque o Henry é um pouco excêntrico, e aí todo mundo achava que ele nunca conseguiria uma mulher, e a Charlotte acha que pelo jeito dela também ela nunca conseguiria marido, e aí ela acha que na verdade o Henry foi obrigado a se casar com ela por causa de uma dívida da família, e ele acha que a Charlotte foi obrigada a se casar com ele pra poder conseguir controlar um instituto pelo fato dela ser uma mulher e ela não conseguir fazer isso sozinha naquela época. Então, uma falta de diálogo do caramba. E quando eles finalmente falaram tudo, e eles se amam, e eu fiquei assim, tão extasiada. E todas essas partes do livro foram extremamente tocantes pra mim. Principalmente essa depois, que é da Tessa e do Jem, quando eles começam a conversar e o Jem propõe a Tessa em casamento. Gente, eu tô com vontade de chorar, só lembrando aqui, porque assim, a releitura, ela é muito gratificante. Porque você sabe de muitas coisas mais pra frente. Então, pequenos detalhes de coisas têm muito mais significado, sabe? Porque você sabe o contexto do que vai rolar, entendeu? Então eu fiquei muito, muito envolvida, eu fiquei muito tocada com as coisas que foram ditas no diálogo e eu queria, tipo assim, morrer de amor. E o Will dá uma peninha dele agora nessa situação, porque, tipo assim, agora ele resolve que, bom, já que não tem maldição, não tem nada, agora eu posso finalmente ser quem eu sou de verdade. Então quando ele chega no instituto, ele começa já a tratar todo mundo diferente, as pessoas estão tipo assim, o que aconteceu com o Will? Ele foi abduzido? O que tá rolando? Porque o Will não é assim, todo mundo chocado com as demonstrações dele de carinho. Nem de carinho, ele nem fez tanta coisa assim, ele só não foi muito sarcástico. Entendeu? E todo mundo ficou assim, o que tá rolando? Sabe? E ele achando que finalmente ele vai poder conversar com a Tessa e se abrir pra ela e explicar tudo pra ela, eles vão ficar juntos. Ele não sabe que o Jem pediu ela em casamento e ela aceitou. Eu tava tipo assim... Só que aí ele não tem um tempo de conversar com a Tessa aí nesse momento, porque eles precisam conversar sobre o que eles vão fazer agora que o Nate morreu. Ele era a única fonte, a única conexão que eles tinham com o Mortman. Então, e agora? O que eles vão fazer? Qual é o próximo passo deles? Está acabando o tempo, eles vão perder o instituto e não tem mais o que ser feito. Eles não fazem ideia de onde o Mortman tá. Eles queriam conversar com a Clave, levar pra Clave o fato
dos Lightwood estarem envolvidos com demônios e com Mortimer e tudo mais, porque eles descobriram por causa do baile, mas a Jessamine tinha falado que essa era a ideia do Mortimer. Se eles fizessem isso, eles estariam caindo exatamente na armadilha dele. Então eles ficaram meio assim, sem saber o que eles vão fazer. Só que o que eles não contavam é que a Sophie, saindo com o Gideon, acabou tendo informações sobre os Lightwood. E o Gideon tinha contado pra ela no mesmo dia, um pouco mais cedo, se eu não me engano, que ele descobriu o que o Mortimer tinha contra os Lightwood pra fazer os Lightwood trabalhar pra ele, né? O que eles tinham é que o Benedict tem varíola demoníaca. Lembra da maldita varíola demoníaca que o Will fica falando desde o primeiro livro? Então é real. E o Will faz um escândalo, todo mundo surta porque varíola demoníaca é real. E aí o Jem também entra falando que conseguiu arquivos, né, na Cidade do Silêncio, quando eles foram lá pra falar com a Jessamine. Tem um momento que ele vai falar com os Irmãos do Silêncio, que ele conseguiu ali ver a causa da morte da mãe do Gabriel e do Gideon, pra ele tentar entender essa história toda que eles ouviram falar, que o tio Silas dele morreu por causa do pai da Charlotte, que a mãe do Gideon se matou por causa disso também. E ele viu que não, que na verdade isso tudo foi porque a mãe do Gabriel e do Gideon descobriu que o Benedict tinha relações com demônios e ele passou varíola demoníaca pra ela. E aí foi toda essa confusão, entendeu? É uma bomba atrás da outra, sabe? É surreal. Então eles vão pegar todas as informações e ao invés de levar pra Clave, a ideia do Will, maliciosíssimo, é fazer uma chantagem com os Lightwood. Porque assim, se eles conseguissem um acordo com os Lightwood, ninguém ia tentar tirar o Instituto da Charlotte. Eles iam dar mais tempo pra ela encontrar o Mortimer, que é o que eles precisam, de mais tempo. Então, o Will e a Charlotte e a Tessa vão até a casa dos Lightwood pra isso, pra expor tudo que eles sabem sobre ele, né, sobre a família dele, e fazer com que ele apoie a Charlotte e abdique da direção do instituto, senão eles vão contar tudo pra Clave, e aí vai ser muito pior. Porque aí ele vai perder as runas, ele vai virar um renegado, e vai ser uma vergonha pro nome dos Lightwood. Isso é a pior coisa que pode ser pro Caçador de Sombras, né? O nome dele significa tudo, sabe? O nome da família e tudo mais. E nisso tudo, o Benedict acaba tendo que ceder, né? Quando eles chegam lá pra conversar, porque ele não tem muita opção. Ou é isso, ou é algo muito pior. E é muito legal que o Gideon acaba apoiando a Charlotte também, sabe? Contra o pai, porque sabe que ele tá super errado, sabe que tá tudo errado. Apesar do Gabriel, não. O Gabriel ainda fica do lado do pai pra tentar defender, na verdade, o nome da família, não porque o pai tá certo. E aí, quando eles voltam, depois de resolver tudo, e o Gideon volta pro instituto com eles, a Tessa e o Will finalmente conversam. E eu fiquei com muita pena do Will. Sabe aquela coisa que você tem ranço, mas assim, a gente não quer ver ninguém se ferrando, né? E aí eu fiquei com muita pena, porque ele se declara pra Tessa, mas a Tessa já aceitou se casar com o Jem. E ela ama o Jem também, sabe? E aí, apesar de tudo, ela tem que optar pelo Jem, porque ela já tinha aceitado se casar. E o Will fica destruído ao saber que o Jem tinha sentimentos por ela e ele não sabia. E depois daquela conversa, o Will vai conversar com o Jem e o Jem finalmente conta dos sentimentos que ele tem em relação a Tessa e tudo mais. E o Will acaba tendo que engolir tudo que ele sente mais uma vez, né? Pra poder apoiar, porque não tem opção. Até porque o Jem tá morrendo, sabe? E a Tessa é o único consolo que ele tem, a alegria que ele tem no mundo. E o Will jamais tiraria isso dele, né? E até porque ele sabe que ele que ferrou com tudo esse tempo todo, por mais que tenha sido toda essa questão da maldição e tudo mais. Ele não tem como bater de frente com isso. E ele perguntou pra Tessa se a Tessa ama o Jem e ela disse que sim. E é verdade, ela ama mesmo. Ela ama os dois. Por isso que é uma situação impossível, por isso que essa parada toda, assim, do triângulo amoroso é de partir o coração, sabe? Rola a reunião do conselho, finalmente, né, depois disso. E aí fica tudo bem, porque o Benedict acaba realmente apoiando. A Charlotte faz um discurso lá, todo incrível, tirou forças do cu pra defender a Charlotte, né, com medo das pessoas saberem da varíola demoníaca, até porque... Eu esqueci de mencionar. Uma coisa importante é porque o Mortimer, aparentemente, tem uma poção que ajuda a retardar o efeito da varíola demoníaca e que diz que pode salvar, porque, teoricamente, varíola demoníaca mata, né? Então,
Ele tá na mão do Mortimer por causa disso também. Mas ele acaba ali defendendo, né, a Charlotte. Ela acaba realmente tendo a liberdade de voltar tranquilamente pro instituto pra conseguir mais informações mais à frente sobre o Mortimer. Quando eles voltam, né, finalmente o Jamie e a Tessa anunciam o noivado, sabe? Eu acho muito hilário, uma coisa que eu não mencionei antes é a Bridget. É assim que fala, eu acho. Que é a cozinheira. Gente, com aquelas canções fúnebres. Eu dava tanta risada com o timing dela das coisas, sabe? E aí a Charlotte acaba contando também que ela e o Henry vão ter um bebê. E aí é uma comemoração incrível. E o Will tá querendo morrer. Pra fechar o livro, pra deixar a gente de cabelo em pé, no meio da última página, assim, no final de jantar, todo mundo anunciando seus amores eternos. Bate a porta, chega alguém, né, no instituto. A Sophie abre dizendo que tem uma visita, que é caçadora de sombra. A Charlotte fica meio confusa, mas deixa a pessoa entrar. E quem entra é nada mais, nada menos do que a Cecile, a irmã do Will, que chega pedindo abrigo, dizendo que quer virar uma caçadora de sombra, que quer começar a treinar. Ou seja, ela também abandonou a família. E o Will fica tipo assim, What? E todo mundo fica tipo assim, What? Segura essa, porque eu já estou desesperada para o próximo livro, porque eu não lembro de muitas coisas. E Princesa Mecânica, eu não sei se deixa eu contar pra vocês o segredo, é o melhor livro da trilogia, tá? Então vocês se preparem pra chorar a vida de vocês inteira, porque, olha, eu amo muito Os Artifícios das Trevas, é a minha trilogia favorita da Cassandra Clare, né? Em segundo lugar fica As Peças Infernais, mas em primeiro ainda é Os Artifícios das Trevas. Mas não tem nenhum livro que é melhor do que o final de Princesa Mecânica. Então, só segura a onda aí. Eu amei o livro, eu gostei muito da releitura, foi muito bacana reler esse livro, fazer as anotações pra vocês. Eu sei que eu não falei de tudo, teve muita coisa que passou e eu fiquei confusa ali também em um momento, né, em relação à cena do beijo, eu tinha falado, você não tinha falado e tudo mais. Mas eu faço o possível pra vir conversar com vocês sobre o máximo de coisas que eu lembro de ter sentido durante a leitura. Espero que vocês estejam curtindo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, vou adorar saber, compartilhar tudo com vocês. Eu vejo vocês muito em breve. Não desistam, vão nessa! Beijo assim, até a próxima!